A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. O título da nossa mensagem de hoje é Não é o fim. Talvez você se encontre numa situação, talvez você esteja passando por alguma dificuldade e você pensa que é o fim. Talvez alguma circunstância, algum erro, alguma circunstância natural da vida te levou a esse lugar. Mas a palavra de Deus para a sua vida nesse dia, ela quer te trazer esperança e quer te mostrar que não é o fim. E para isso nós vamos ver um pouco sobre a vida do apóstolo Pedro. O nosso texto base de hoje está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Olha, o apóstolo Pedro, ele foi chamado por Jesus Cristo para andar lado a lado com Jesus. Jesus, ele chamou 12 apóstolos para que eles pudessem caminhar lado a lado com Jesus. E aqueles 12 apóstolos, eles vivenciaram as maravilhas, os milagres, tudo que Jesus havia feito. Eles aprenderam diretamente com Jesus Cristo. Hoje Jesus nos fala através da palavra dele, e isso é o suficiente para que nós o possamos conhecer. Mas com aqueles homens, Jesus falou face a face, cara a cara. O próprio Deus estava encarnado na terra, na pessoa de Jesus Cristo, e ele ensinou aqueles 12 apóstolos. Mas Pedro não era simplesmente um dos 12 apóstolos. Pedro, além de ser um apóstolo de Jesus Cristo, ele fazia parte daquele grupo de 3 apóstolos, junto com Tiago e junto com João, que Jesus Cristo, em pelo menos 3 momentos na Bíblia, Jesus chama somente os 3 para estar com Jesus. Isso aconteceu no Monte da Transfiguração, isso também aconteceu no Getsêmani, um pouco antes da crucificação de Jesus Cristo. Então nós vemos que além de Pedro fazer parte dos 12, Pedro, ele ainda fazia parte do grupo de 3, que eram ainda mais próximos de Jesus e que vivenciaram algumas situações que os outros não viveram. Pedro havia tido uma revelação de que Jesus Cristo era o próprio Deus, de que Jesus era o Messias, de que ele era o filho de Davi. Pedro recebeu essa revelação vinda do Espírito Santo de Deus. Após a morte de Jesus, Pedro comete um pecado grave. Jesus havia advertido Pedro. Jesus já havia dito: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: Senhor, eu jamais te negarei. Mas no texto que nós lemos, nós vimos que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Durante o caminho em que se daria a crucificação, por 3 momentos, o apóstolo Pedro ele foi reconhecido por algumas pessoas que disseram: olha, você andava junto com Jesus. E Pedro diz: não, não era eu. Por 3 vezes, Pedro nega a Jesus Cristo. E o texto que nós lemos diz que quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, então o galo canta. Vamos imaginar como Pedro se sentiu naquele momento. Pedro havia caminhado com Jesus, Pedro havia estado com Jesus, Pedro havia visto os milagres, as maravilhas, Pedro havia desfrutado do amor de Jesus Cristo e de repente Pedro comete um pecado grave, ele nega Jesus Cristo. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que ao longo da história da igreja, muitas pessoas morreram, perderam a sua vida porque não negaram Jesus. E de repente Pedro, um dos principais apóstolos, ele nega Jesus Cristo. Já parou para pensar como é que Pedro se sentiu depois desse momento? Já parou para pensar em quantas acusações Satanás lançou na mente de Pedro,
de que Pedro não era mais digno, de que Pedro não mais seria usado por Deus, de que Pedro não seria perdoado? Já parou para pensar em como ficou a mente de Pedro naquele momento? Quantas coisas passavam pela sua cabeça? Já parou para imaginar o quanto Pedro se sentia indigno após ter negado Jesus? Isso acontece conosco também. Isso acontece com cada um de nós. E talvez isso esteja acontecendo com você. Quando você olha para as circunstâncias, ou quando você olha para o seu passado, você se sente como muito provavelmente Pedro se sentiu, indigno. Você sente que Deus não vai mais fazer nada por você. Você se sente indigno até mesmo de entrar na presença de Deus, de dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, porque você se sente indigno. Pedro, muito provavelmente, sentiu tudo isso. Mas aquele não era o fim de Pedro. E esse também não é o seu fim. Se nesse dia, enquanto você ouve essa palavra, se você tem sentido o peso do pecado, o peso dos erros, o peso do passado, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus Cristo, nesse dia, vai tirar de você todo esse peso. Assim como aquele não era o fim de Pedro, esse também não é o seu fim. Pedro não era qualquer apóstolo. Ao lado de João e Tiago, como nós já dissemos, ele participou de momentos a sós com Cristo. Pedro tinha todos os motivos para jamais negar a Jesus Cristo. Se tinha um dos apóstolos que jamais deveria negar Jesus Cristo, esse era Pedro. Porque ele foi levado num nível de revelação, num nível de experiência com Jesus maior do que a maioria dos outros apóstolos. Mas mesmo assim, naquele momento específico, Pedro nega Jesus Cristo. Pedro provou da graça e misericórdia de Cristo de uma maneira marcante. Sabe quando nós falamos que muito provavelmente Pedro se sentiu extremamente indigno, Pedro sentiu que era o fim, Pedro sentiu que havia acabado. Muito provavelmente, todos esses sentimentos, junto com a acusação do diabo, passaram pela cabeça de Pedro. Mas sabe como Deus tratou Pedro? Deus tratou Pedro com graça e com misericórdia. E nesse dia, Deus te trouxe aqui para te falar que Ele vai te tratar com graça e misericórdia. Pedro foi tratado assim. Aquele não foi o fim de Pedro. Havia algo mais, havia muito mais. Ainda havia coisas que Deus faria nessa terra através da vida de Pedro. Primeiro ponto, não olhe para trás. Sabe, para que Deus pudesse usar Pedro e fazer maravilhas através da vida dele, depois daquele dia, Pedro não mais podia olhar para trás. Pedro não mais podia olhar para o passado, ele não podia olhar mais para o fato dele ter negado a Cristo, mas ele precisava receber de forma absoluta o amor, a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para os acontecimentos que já se passaram. Nada você pode fazer. Assim como Pedro não podia voltar no passado e mudar o fato dele ter negado a Jesus Cristo, nós também, eu e você, não podemos voltar no passado e apagar os nossos erros, mas nós podemos sim receber o perdão de Deus na nossa vida, sermos cobertos com o sangue de Jesus Cristo, sermos limpos, purificados e iniciarmos uma nova caminhada. Prove da graça e da misericórdia de Deus. Sabe, eu imagino quando, depois daquele dia, quando Jesus, ele ressurreto, ele aparece. Depois daqueles dias, eu fico imaginando quando Deus começa a usar Pedro de uma maneira sobrenatural, como nós veremos daqui a pouco. E Pedro muito provavelmente olha e ele diz: olha, eu não mereço, sabe? Nós não merecemos. Mas Deus é bom. Ele é maravilhoso. Ele é misericordioso. A graça dele é infinita sobre as nossas vidas.
Não deixe que o inimigo te faça desistir. Olha, não deixe que o diabo lance setas malignas na sua mente para que você desista, para que você volte para aquele lugar onde um dia você esteve. Não deixe que o diabo use outras pessoas para te acusar, para tentar te jogar para baixo. Não. Receba o perdão de Deus. Sinta-se perdoado. Perdoe a você mesmo e prossiga. Caminhe em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Bem sabe da graça quem bem sabe da queda. Talvez Pedro nunca tivesse provado da graça e da misericórdia de Deus, como ele provou naquele dia quando ele negou a Jesus Cristo. Talvez se Pedro não tivesse negado a Cristo naquele dia, ele não se sentiria tão grato por tudo aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Para finalizarmos, livro de Atos, capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sabe quem entregou aquela palavra naquele dia? O apóstolo Pedro. Era o dia de Pentecostes. E nos chama a atenção que Jesus Cristo ele ressuscita na Páscoa, no domingo de Páscoa. Isso quer dizer que Jesus morre na sexta-feira, ressuscita no domingo, e a festa de Pentecostes, ela era celebrada 50 dias após a Páscoa. Sabe que dia era esse? Em que Pedro prega e 3.000 pessoas se converte? No dia de Pentecostes, exatamente 52 dias após o dia em que Pedro havia negado Jesus. Essa é a graça e a misericórdia de Deus. 52 dias após aquele homem estava negando Jesus Cristo. 52 dias depois daquele erro que ele cometeu, ele estava pregando e Deus o estava usando e 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo através da pregação daquele homem. Isso é graça, isso é misericórdia, esse é o perdão de Deus. Isso é seguir caminhando, isso é continuar a caminhada, isso é não mais olhar para trás, isso é não mais receber acusações pelo passado, pelos erros. A palavra nos garante que Deus ele nos transforma numa nova criatura e tudo se faz novo. Deus está fazendo tudo novo na sua vida, nesse dia, e te convidando para viver uma nova caminhada. Receba a graça, receba a misericórdia, receba o amor de Deus sobre sua vida. Desfrute desse amor. Que Deus te abençoe.